Bem-vindos todos a este maravilhoso programa DAR. Hoje é o dia 53 e nos restam apenas 7 dias mais. Quase por terminar este maravilhoso programa, do qual muitos têm desfrutado. Hoje me sinto muito bem, esplêndida. Estou maravilhosa. E aqui está Christian. Como está, Christian? Olá a todos, olá Leslie, me sinto muito bem. Tivemos muitas atividades hoje e realmente o corpo está a 100%. Que bom. E eu vejo você também sem parar um minuto, assim que realmente estamos muito bem e muito contentes e estamos já quase finalizando este programa. Entramos na última semana. Já estamos entrando na última semana. Nos despedindo, estamos. Mas não sem antes fazer a limpeza, porque estamos no 4º dia de preparação da limpeza do fígado. Mas é claro, assim tomando suco de maçã. Exato. Aqui está o suco de maçã. E hoje vou dizer um segredo que eu fui me esquecendo a cada dia que ia apresentar. Por isso mesmo, vou tomar um pouquinho. Bom, mas a questão é que temos o suco de maçã, espero que tenham tudo preparado, que desta vez ninguém falhe, que tenham o leite de magnésia, o azeite de oliva, que coloquem as compressas de óleo de rícino, que façam os enemas de água, de café. Lembrem-se de tudo, se não, baixem o PDF, que tem todas as indicações exatas de como seguir e como fazer esta limpeza de fígado, que é muito importante. Aqui vamos fazer. Resulta que cada vez que eu tomo suco de maçã, me faz doer o estômago, como já contei na vez passada. Tomo e me dá uma dor no estômago, como se tivessem me dado uns golpes no estômago. E tinha que seguir tomando, então pegava um pedaço de gengibre, ou de ginger mesmo, a mesma palavra, e mastigava e com isso ia embora. Mas nesta segunda limpeza, me ocorreu algo que está muitíssimo melhor. Quando faço o suco de maçã, coloco um pedaço de gengibre. Vejam que lindo gengibre este, vejam. Vejam que lindo gengibre, lindíssimo. Coloco um pedaço bastante grande, ou seja, um pedaço assim, grandinho, uma raiz, e coloco com todo o suco de maçã. E até tem um gosto de gengibre, né, Leslie? Tem um pouquinho de gosto de gengibre, como se estivéssemos tomando um chá gelado de gengibre. Mas com maçã misturado está muito gostoso. E com isto nem sinto a maçã. Nem a sinto. E não tenho que estar mastigando gengibre. Me pareceu fantástico e compartilho com vocês o que descobri. Exato. Assim que agora aproveitem os que necessitam. O que tenha dor de estômago pela maçã, coloque gengibre diretamente no suco de maçã e fica fabuloso. Muito bem. Agora, antes de começar o programa de hoje, que é muito importante porque estamos chegando ao final e são coisas que deve conhecer, porque este é o segredo de manter-se nesta alimentação fabulosa. Mas antes de começar, que tal se mostrássemos esta linda e deliciosa, espetacular receita que você fez, Leslie? Deliciosa. A quem você quer dedicá-la? Vamos dedicar a Ellie e a José Souza. Oh, que bem! São de Argentina. De Córdoba, Argentina. Vamos dedicar a eles. Seguramente que já estão planejando como vão fazer com suas comidas, vendo por aí desidratadores. Assim que vamos dedicar a eles, que estou certa de que eles gostam da lasanha, porque qual argentino não gosta de lasanha? Lasanha, você disse? Ui! Que gostosa que te saiu. Vamos ver a receita. Bem-vindos à minha cozinha. Hoje vou te ensinar como se faz lasanha. Lasanha viva. Lasanha que mantém todos os nutrientes, que estão completamente saudáveis, natural e vai aproveitar porque realmente é um bombardeio de sabores deliciosa e vai se parecer a uma lasanha. Verá que deliciosa.
E que ideal e rápida vou fazer. Aqui tenho tudo preparado para a lasanha. Previamente, eu preparei isto que é chia branca com pedacinhos de milho ou espiga, se pode ver, os grãos da espiga do milho. Processei e coloquei sal. Ou seja, cortamos os grãos da espiga do milho, colocou no processador, coloquei no processador com sal e coloquei chia branca. E deixei que se absorvesse. Isto fiz faz algum tempo já faz 1 hora. Colocamos também noz moscada, não? Sim, pode colocar também noz moscada. Agora eu não recordava o que tinha posto. Pode colocar noz moscada também, para que fique, realce o sabor. Muito bem, próximo. Isto é fungos. Fungos. Coloquei de molho previamente também. Já faz 1 hora. É o que te convém fazer. Primeiro todas as preparações e depois ter pronto para misturar todas as coisas. Isto é fungo, cogumelo e coloquei azeite, água para que se hidrate. Coloquei também algumas especiarias. Eram cogumelos secos, então? Cogumelos secos. E coloquei algumas especiarias que aqui Christian me ajudou. Vamos ver o que colocamos. Fungos com salsinha, não salsinha, alho, pó de alho, pó de cebola. Que mais? Sal. E isso é tudo o que tem. Muito bem. O condimentei e aqui deixei. Isto aqui se chama couve. E esta folha é muito grande e serve para fazer uns deliciosos rolinhos. É como uma selga gigante. Como uma selga. Mas pode usar a selga, pode usar espinafre ou pode usar qualquer outra folha verde. Eu tinha à mão couve, então usei essa couve que processei e coloquei sal e um pouquinho de azeite. E aqui a deixei pronta. Também tenho pronto aqui tudo para fazer o molho, que você vai me acompanhar para ver como faço. E aqui também deixei de molho previamente as abobrinhas, que vamos utilizar como se fosse a massa, sim? Estão bem brandas. Coloquei apenas uma colheradinha muito pequena de sal. E isso fez com que largasse a água. E eu fui jogando fora a água, fui tirando a água. Assim que aqui você pode ver. Agora vou te mostrar como se fazem essa mandolina. Essa massa se faz num aparelhinho como este, que se chama mandolina. Ou mandolina, bom, é assim. Então, você tem tudo isto, abre, coloca no mais fino possível, calcule o fininho que você quer que seja. Eu calculei mais ou menos assim, porque me pareceu que assim era o ideal para poder usar, para cortar. E logo, se está úmido ou molhado, utilize um papel desses papéis absorventes. E pressione o melhor e o mais para baixo possível, para que saia bem o corte. Ainda que, bom, você vê que isto vai se encurvando assim, dos lados, mas que seja o mais, sim, o mais assim fino possível, utilizando toda a abobrinha, ainda que a forma vá se dobrando. Assim pode ser melhor aproveitado. Você vê que ainda que isso foi se encurvando, eu utilizei toda a abobrinha. E vou te mostrar 2 mais, eu depois utilizo para fazer suco, não importa, mas para que você veja, assim eu fui utilizando, agora sim.
Mas assim eu fui fazendo e foram saindo as massas de abobrinha que vamos usar para esta lasanha. Com isto pode envolver, pode fazer muito tipo de comida com isso, rolinhos. Exato, com isso logo você inventa e pode usar para fazer o que seja. Assim que já te mostrei como fiz a massa, agora vamos então tirar isso daqui. E agora vamos fazer, vamos colocar aqui, bom, vamos fazer o molho. Vamos fazer o molho com isto. E para o molho vou usar também, deixei previamente de molho, faz 1 hora mais ou menos, tomates desidratados. Como eu tenho desidratador, eu desidratei muitos tomates que eu posso usar em molhos, tucos, ketchup, um montão de coisas, uma variedade impressionante. E também coloquei de molho uvas passas. Deixei de molho aqui em água. Vamos usar também um pedaço de pimentão, um dente de alho, e este sazonador ou especiarias que é italiano e tem orégano, manjerona, tomilho, manjericão, alecrim e sálvia. Tem de tudo e vai dar um gosto bem italiano. Também vamos usar o indispensável óleo de oliva, que é excelente, excelente para a saúde. Assim que vamos usar isto, vamos colocar primeiro os tomates. Não coloque a água, todavia. Põe assim, utilize as mãos sem medo. Assim. Vamos colocar um dente de alho e vamos colocar o pimentão. O único que eu não coloco do pimentão é o centro, mas todo o restante é perfeitamente aproveitável. Assim que vamos colocar tudo isto, vamos colocar as especiarias, vou colocar depois, porque não quero liquidificá-las. Assim que vamos colocar aqui azeite de oliva. Muito bom. As minhas crianças realmente ajudam a ir ao banheiro. Vamos colocar sal. E a uva passa é porque dá um saborzinho doce. Vamos colocar sal. Ou se não, pode colocar um pouquinho de mel. Vou colocar um pouquinho de sua água para que ajude o liquidificador. E isto vamos bater. Bom, isto está muito bom. Vê a quantidade que saiu? Eu coloquei agora um pouquinho mais de água e quero colocar um tomate porque quero que saia um pouco mais. Assim que com isso você joga com as medidas. Então, eu vou colocar um tomate para que seja maior a quantidade. Não coloquei maior quantidade de pimentão, nem mais tomate desidratado, porque realmente não tinha o suficiente quantidade de pimentão, porque o pimentão sim é o que dá gosto de molho delicioso. E um tomate mais vai aumentar a quantidade. Ui, ficou perfeito agora. Com esse tomate, deixa ver. Agora sim. Uau! Saiu suficiente quantidade. Muito bom. E saiu muito, mas muito gostoso. Que perfume! Aqui colocar agora os condimentos italianos? Sim, sim, sim. Vamos colocar aqui. Que lindo molho de tomate. Que gosto que dá o pimentão.
E é claro, o tomate desidratado, né? Claro. Bom, e agora vou colocar as especiarias, assim. Assim, talvez um pouquinho mais. E vamos colocar um pouquinho mais também. Porque isto tem orégano, manjericão. E realça todo o sabor como um molho. Bom, já está pronto isto e agora vamos montar a lasanha. Antes de montar a lasanha, eu preparei isto que você vê aqui, justamente cebola, tomate, cebolinha verde e tem um pouquinho de coentro e está tudo desidratado por umas... Eu diria que 2 a 3 horas, mais ou menos o tempo que todavia está úmido, para que vejam. Está úmido. Todavia está úmido, não está completamente seco. Todavia está úmido, mas o que fez foi concentrar o gosto, o sabor e amoleceu tudo. Exato. E agora o que quero que veja, porque eu vou... isto é couve. Isto é couve, que também pode utilizar espinafre. Eu vou misturar. Eu vou misturar com um pouco disto. Sim, porque na lasanha, para que realce o sabor, acostumamos a colocar cebola frita. Claro, você quis dizer cebola refogada? Refogada. Então, isto vai dar seu toque. Mas é claro que eu fiz muito mais do que... ia necessitar, mas eu uso, eu posso guardar, claro, isso guarda e pode utilizar amanhã em qualquer outra comida. Sim, aqui está. Então, isso fica por aqui. Sim, por aqui. E também vou colocar um pouquinho no que é a carne. Sim. Vamos colocar um pouquinho a carne de cogumelos. Mas é claro, é carne de fungos, mas é carne. Aqui nos Estados Unidos, justamente meat é carne, mas carne de maçã, carne de pera, de manga. Claro, de manga. E flesh é a carne unicamente dos animais. Nós dizemos carne a tudo. O que é carne de cogumelo, carne humana ou a carne de animal. Vamos colocar um pouco mais. Que gostoso isto. Está muito gostoso. Sim, muito gostoso. Eu digo porque saem todos os aromas, sim. Estão me matando. E agora sim, montaremos nossa lasanha. Aqui tenho uma vasilhinha. Um pirex. Pirex, sim, sim. É pequeno, mas é realmente para meus filhos. Não é para mim, porque eu estou dentro de um festival de sucos do programa DAR. E se você está interessado em saber o que é somente sucos por 60 dias. E eu estou indo muito bem, me faltam apenas 10 dias para terminá-lo. E em laverdadeeterna.com/por você pode se informar acerca deste festival de sucos. É uma sucoterapia que realmente foi tão boa para meu corpo, uma limpeza tão profunda, tão bem fez as minhas células, me vejo rejuvenescida e muito bem. Assim que isto eu vou fazer para meus filhos, por isso esta lasanha será pequena. E assim vamos colocando o que são as capas.
A massa, esta é a base da lasanha. É todo o gosto que você quiser dar, dá no sabor. Mas a base é a abobrinha. As abobrinhas. Você vai colocando ordenadamente, assim, desta maneira. Assim, desta maneira, assim, ordenadamente. Vamos colocar outro aqui, para que não falte. Mas é claro, não pode faltar o queijo. Não? Este é um queijo de Maranhão. Este é um queijo de Maranhão. Ou de castanha de caju, sim, como chamam lá castanha em outros lugares. Caju. Tem tomilho. Então, vamos usar. Se você quer saber como se faz o queijo, busque a receita de como se faz o queijo neste mesmo canal. E vamos seguir fazendo mais receitas de queijo, para que tenha muitas variedades. Há muitos tipos de queijo. Este é um deles. E agora vamos colocar a carne. Na chia com milho, você vai misturar um pouco de cebola também ou não? Não, esse vai direto assim? Sim. Esse está gostoso e está como doce, como uma humita, como se fosse humita. Serve para... Na Argentina dizemos humita, isso. Para as empanadas de humita serve. Bom, e assim vai colocando a carne. Esses cogumelos são shiitake e um fungo oriental. E são muito, muito medicinais. Eu comprei em loja oriental. Ah, sim, shiitake. Shiitake, sim. Não é qualquer fungo. E também tinha um pouquinho do outro fungo, se cultiva nos troncos das árvores. Você colocou 2 tipos de fungos, e o outro era esse branco, que parece uma esponja, seco. Então, coloca o recheio e uma capa de abobrinha. Um recheio, uma capa. Um recheio, uma capa. Vamos colocar assim. Agora colocamos cruzado também. Claro, depende da quantidade que quer usar. Pode colocar assim, assim fica melhor adornado. E agora vamos colocar Isto vamos colocar com essa colher. Este está um pouquinho consistente, mas vamos ajudar desta maneira, porque está durinho. Serve perfeitamente para outro tipo de recheio com pimentão, ou com o que você prefira. Isso está tão gostoso que está bom para pegar um pedaço, um pouquinho disso em cima de e fazer o rolinho com a abobrinha. Exato. Com um desse apenas. E mais, poderia mostrar se é que te sobra um rolinho com uma abobrinha. Se sobrar, eu faço. Aqui está. E a chia branca realmente não tem, assim, um sabor que possa se distinguir, mas todo o sabor quem dá é o milho e um pouquinho de noz moscada. Milho, sal e noz moscada, e isso dá um sabor muito, muito gostoso. E fica muito gostoso. Assim colocamos assim.
E vem outra vez a abobrinha. E vem a massa. Vamos colocar deste lado. Assim. Vem. Estou tratando de trabalhar rápido, mas viram que leva seu tempo fazer lasanha. Assim está. E agora vamos colocar o último ingrediente, isto que é verdura. Esta é uma deliciosa lasanha. Pena que não é para nós, Leslie. Esta não é para nós, mas bom. Vamos tratar de fazer uma muito parecida quando possamos comer. A menos que não ademos as crianças e a congelamos. Também pode fazê-la e congelá-la. Colocá-la no freezer. E aí tem tua comida preparada. Assim. Pode colocar no meio queijo. Como você amonte, é teu inteiro gosto. De teu inteiro gosto. E pode ser diferente a cada vez? Exato. Eu sei que aqueles que gostam muito de queijo vão colocar o queijo. Mas verdura, queijo, carne, queijo. Queijo com tudo. Mas assim... assim, ao teu gosto, você monte como você quiser, de teu inteiro gosto. Mas se quiser seguir a receita, aqui está essa receita. Não, essa é uma ideia, não vai falhar. Vai sair deliciosa. Mas, bom, há que usar a imaginação. Agora vou colocar o queijo ou coloco o molho primeiro? Eu colocaria o molho primeiro. Vamos colocar o molho primeiro. E como queijo, pode usar também o creme agrio ou você não quer usar? Também pode usar creme agrio por cima. Mas eu vou colocar queijo melhor. Ok. Vamos colocar queijo melhor. Eu vou colocar assim bastante molho, porque... realmente nós gostamos muito de molhos. Também poderia, se você fez bastante molho, poderia colocar um pouco de molho entre as capas, o que você deseja. Exato. Eu coloquei embaixo e em cima apenas. Então agora vamos colocar o queijo. Que gostoso isso. Este queijo está muito gostoso. E vou colocar um pouquinho para desidratar. É realmente maravilhoso este tipo de comida, tudo vivo? Tudo vivo. Nutritivo, natural. Poderia comer diretamente assim agora, não? Perfeitamente pode servir e comer agora. Perfeitamente, claro que sim. Está fria apenas. Só que se desidratamos, não vai desidratar nada, porque a superfície que pode chegar a se desidratar é onde está o queijo. O que vai fazer é esquentar um pouquinho a temperatura ambiente, a temperatura corporal nossa. Sim, vai desidratar um pouco, porque tudo o que é água com a desidratação vai ajudar a que pelo menos a parte de cima se veja como se estivesse assada. Como se estivesse assado pelo sol. Exatamente, exatamente. O que você está fazendo? Observem a diferença e verão. Salsinha. Vamos colocar salsinha.
E aí está completa a lasanha. Lasanha, 3 cores. Uau! Gostosíssima. Uau! Gostosíssima essa lasanha. Incrível. Aí tem a lasanha. Bom, e se quer utilizar esses rolinhos de qualquer outra forma, mas é claro que pode utilizar. Agora vamos te mostrar um aqui. Aham, pode colocar, vamos colocar um pouquinho de carne, desta maneira. Um pouquinho de queijo aí. Um pouquinho de queijo. Espetacular. Já que tem, põe um pouquinho de salsinha. Um pouquinho de salsinha em cima desse queijo. Agora sim, coloca um pouquinho de carne. E fica um rolinho, rolinho. Vamos colocar um pouquinho de milho, um pouquinho de verdura. E aqui tem de 3 sabores. Uau. Uma mini lasanha. Aqui tem uma mini lasanha, uma mini panqueca. Pode fazer assim. Pode fazer um de cada gosto e já tem uma comida, somente com a abobrinha. Ui, que gostoso! Oh! Ui, que gostoso que ficou isso, Les. E aí está. 3, 4 desses e já tem uma refeição. Aí está. Delicioso. De qualquer sabor que você queira fazê-lo. Do que você quiser. Então, pode fazer rolinhos assim fáceis. Ou pode usar os recheios para qualquer outra coisa que você queira, mas realmente tudo isto tem um sabor tão intenso e uns nutrientes que não pode dizer prefiro a comida cozida, porque aqui está tudo o melhor da natureza para que nos vejamos jovens e para permanecer jovens e com a mente mais clara e com uma espiritualidade para Deus e para a natureza de uma forma tão viva e tão diferente que a comida cozida não pode te dar. Então, até a próxima. Olá, Andy. Olá. Olá, Brian. Olá. Estão esperando o jantar? Sim. Bom, agora vou trazer a lasanha. Gostosa? Vamos? A lasanha está aqui atrás. A lasanha temos aqui atrás. Em um espaço no desidratador. Que bem se vê isso, como tirado do forno. Assim que vamos levar à mesa. Tem o desidratador atrás da cozinha, porque como faz um pouco de ruído. Que bem! Vamos cortar. Bom, antes de cortar, vamos fazer a oração. O que vocês acham? Bom, Brian, Pai nosso que está nos céus, obrigado por me dar meus pais que me dão comida viva. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, vamos fazer um corte aqui.
Esta lasanha está espetacular. Esta lasanha coloquei faz 5 horas no desidratador. A deixei desde que a fiz toda a noite na geladeira. E agora a coloquei no desidratador. Assim que se esquentou, e, ademais, se concentrou o sabor. Vejam aí as capinhas. Uau! E cheira muito bem. Obrigado, Cris. Vamos colocar um pouquinho de salada. Vamos ver, Brian. Prove essa deliciosa lasanha. Isso, corte devagarzinho. Mamãe, me traga uma faca. Eu vou ajudar a Angelina a cortar sua porção. Vou te ajudar a cortar, Angelina. Vamos ver como? Uau! Que tal está? Está delicioso! Vamos ver, espetacular! Angie. Vamos ver, ajude a cortar, mamãe. Toma, Angie, você pode cortar assim? Leslie, se eu não soubesse como você a fez, isto parece uma lasanha verdadeira. Parece uma lasanha de verdade. Menos mal que me encantou. 9 dias. Me fascinou. Está deliciosa. Me faltam 9 dias. Eu vou te ajudar a cortar agora. Que gostoso. Deixa eu ajudar, Brian. Você gostou da salada? Eu ainda não aprovei. Deliciosa. Ai, que bem se corta isto. Que bem se corta, não? Veja como se corta. Toma, Brian. Com o queijinho aí. Que gostosa a salada. Está gostosa a salada. Eu sei que você gosta. Então, muito bem. Aí tem uma lasanha. Uma deliciosa lasanha. Te felicito. Ficou a metade. Te felicito. Uma lasanha viva. Uma lasanha viva, claro que sim. Te felicito, Leslie. Que gostoso. Que gostoso, sim. Todavia nos faltam alguns dias. E vejo que vamos comer lasanha muito seguido. Bom, até a próxima. Até a próxima receita. Bye. Bye. Gostosíssima essa receita, Leslie. Realmente fabulosa. Uma delícia. Vejam, isso estava tão gostoso que as crianças se satisfizeram com a metade e a outra metade guardamos no freezer para Leslie e para mim. Para que quando saiamos do festival, coloquemos no desidratador para que se descongele e comamos, porque estava deliciosa. E aproveitaremos para fazer mais. Exato. Mas esta saiu muito gostosa. Como as crianças se satisfizeram com a metade, guardamos a outra metade no freezer. Porque realmente nós merecemos e queremos desfrutar essa lasanha. Espetacular! Pode fazê-la do recheio que você quiser. Do que quiser. Porque realmente sai fabuloso. Não tenho palavras para expressar realmente o que vi e o que senti. A abobrinha parece uma massa. Não, é impressionante. Não tem sabor. Então, fazendo como espaguete ou fazendo como lasanha, como seja, é realmente... Ou como creme, que você já ensinou. Ou como creme. É tão neutro que é ideal para qualquer comida e em todo lugar há abobrinha, assim que... Absolutamente. Bom, espero que tenha desfrutado dessa abobrinha e que ponha em prática do sabor que você quiser.
Bom, estamos falando do vício à comida. Já estudamos que há 4 tipos básicos de vício, que são o químico, o biológico, o emocional e que é o espiritual. Já tudo isso demos em temas anteriores e estamos tratando de como romper esse vício. Como rompemos esse vício? Como podemos escapar de toda uma vida de submissão na sociedade, em comer o que a sociedade nos impõe? Mas ontem estudamos o primeiro ponto, que é reconhecer que temos um vício à comida. Reconhecer que há alimentos que são nocivos para a saúde e há alimentos que nos nutrem. E escolher das duas coisas o melhor cada vez e em cada escolha. Isso é o primeiro que há que fazer neste passo para romper com o vício. Reconhecer. Reconhecer que estamos viciados, que gostamos de uma substância tóxica. E vejam, como passo estudando o dia todo todos esses temas de nutrição que são impressionantes, temos muitíssimos livros, muitíssimo material, realmente é impressionante o que se pode chegar a aprender e não pode chegar a se apresentar, porque o tempo é curto e para fazer de uma forma mais simples. Estive escutando como os doutores em estudos demonstraram que qualquer comida que você cozinhe, que mate, porque está viva, tem substâncias vivas, tem as enzimas vivas. Qualquer comida vegetal, seja verduras ou frutas, e você cozinhe e mate a substância, teu corpo a detecta como se fosse uma toxina, algo tóxico, E realmente isso é inevitável, porque o corpo não está desenhado para comer essa comida. Isso demonstra que nós estamos desenhados para comer a comida em seu estado natural. Exato, não importa se come 1 grama ou se come toda a comida. O que você colocou que estava cozido para o corpo é tóxico. E o corpo trata como uma substância perigosa e tóxica, então custa ao teu corpo, custa energia, que é uma energia cara, que te custa anos de vida, essa energia que vai utilizar o teu corpo para metabolizar o que detectou como tóxico. Agora, quando lhe dá um alimento que ele reconhece, porque está pré-programado pelo Criador, que ele reconhece que é comida, então não utiliza esta energia especial que o corpo tem, e simplesmente a metaboliza. Incrível! Aqui há muitíssimo para aprender, E o problema está em que nós, como seres humanos, fomos programados para gastar nosso tempo e dinheiro nas coisas materiais. Toda a glória do homem e o desejo, o sonho americano, o sonho de cada pessoa é ter sua casa, mas nunca o sonho é ter saúde. Nunca. Todo o sonho de um homem é ter o melhor carro que puder comprar, mas nunca gastar na melhor comida para ti. Nunca. Ou seja, e chegar à velhice pagando o plano de saúde porque vai se enfermar. Mas é claro. E vivendo mal. Então, tudo sempre começam a fazer as contas na comida. Em quanto podemos gastar, quanto podemos economizar. Quanto eu posso economizar na comida para poder gastar e ter uma casa. Quanto posso economizar na comida para poder comprar um carro novo. Exato. Ao invés de dizer para o espaço o carro, para o espaço comprar uma casa, vivo de aluguel, o que seja, mas quero ver a melhor comida. Eu posso economizar na casa para comer a melhor comida? Então a mentalidade tem que mudar. Por isso eu escuto os irmãos dizendo, não podemos, mas todos têm casa, todos têm uma casa. Sim. Como fizeram para comprar a casa? Não sei. Não podemos, mas tem uma televisão LCD. Que economizam justamente na comida, que é o que os sustenta. Tem que mudar a nossa mentalidade para dizer, eu tenho que pôr neste templo o melhor.
E o que sobra vai parar ao lar, aos carros, ao que seja, ao material. Algo de fora, digamos. Isto há que construir. Isto é o templo que há que levantar e nutrir, e não o templo físico de tua casa. E ainda vendo não aprendem. Porque quando melhora o templo, e isto está em 100%, sempre melhora o exterior. Totalmente. Sempre o que está fora é por decantação, por assim dizer. É óbvio, se tem saúde, terá um bom trabalho. Exato. Se tem energia, será o melhor empregado, porque vai ter toda a energia, a vontade, vai colocar tudo de si mesmo. Mas não, as pessoas não pensam assim. E tudo o que investem no material, é contrário à saúde. Exato. E isso se transfere e se herda. Mas e tem uma casa, tem um bom carro, mas vivem arrastando os pés, cheios de dores. E quando alguém lhes diz, veja, esta comida tem que... Não, veja, esta alimentação, é muito cara. É muito cara, não posso. Tenho que fazer o pagamento da casa, o pagamento do carro, não posso, não me alcança. Vamos economizar na comida. Vou comprar o mais inferior para mim, e também eu gosto. Aproveito porque gosto, mas o mais inferior para que o superior vá à casa. E realmente, se você tem esta mentalidade, não vai a nenhum lugar. Vai direto ao cemitério, e direto ao hospital. Bom, e comprando muitos medicamentos, e depois vem o seguro de vida. Tudo que economizou na saúde, que vai gastar em outro lugar, vão gastar em você, e lamentavelmente não poderá nem sequer desfrutar do que comprou. Exato. É assim. Assim que... Como romper o vício? Reconhecer de que há um problema em nós, um vício que temos que romper. E também uma mudança de mentalidade, uma reprogramação. Já basta com a casa, basta com aspirar a ter algo melhor. A aspiração máxima do ser humano é viver uma vida plena e saudável. A aspiração máxima. Tudo o demais vem por decantação, justamente por consequência. Obrigado, Leslie. Agora, vamos falar do segundo ponto. Fundamental para que não caia no que sempre antes comeu. O segundo ponto, número 2, já sabe que há que reconhecer o problema. Agora vamos falar de outro ponto, que é nutrir especificamente as necessidades de carboidratos com folhas verdes. Agora vai ingressar ao mundo de comida crua. Se você ingressa para comer somente crackers, se você ingressa somente comendo frutas, avocados ou abacates, sementes, porque você gosta dos queijos e come queijo, só queijo, e trata de fazer pão, como te ensinamos, e somente come isso, tem absoluta segurança de que vai fracassar e vai voltar. Por quê? Porque justamente a base de nossa nutrição, hoje vamos aprender. O que é que necessitamos? Folhas verdes, mas em um nível impressionante. Se lembra que no princípio deste programa, já não me lembro nem que dia foi, eu disse que a clorofila era o mais parecido a uma transfusão de sangue. Eu ia te dizer por quê? E nunca te disse por quê? Bom, veja esta imagem que vou colocar na tela agora. Veja, esta é a estrutura química molecular da clorofila e da hemoglobina do sangue humano. São exatamente iguais. As moléculas de sangue, a única diferença entre a molécula de sangue, a hemoglobina, e a clorofila é o centro. A clorofila tem o núcleo de magnésio e a hemoglobina tem o núcleo ou o centro de ferro. Por isso se vê vermelha, porque se oxida imediatamente e tem essa cor vermelha. Por isso tem a cor vermelha pelo ferro, mas a clorofila tem cor verde pelo magnésio. Mas o restante da estrutura é exatamente igual. Isso me parece
realmente incrível. Quando eu vi isso, disse, bom, isto realmente merece que não há nada se tome mais parecido a uma transfusão de sangue. Não há nada mais parecido a uma transfusão de sangue. Quando você toma um copo de clorofila, eu estou falando de clorofila que faz se sentir, porque realmente é forte a clorofila e às vezes dá náusea a clorofila. É o mais parecido e pode ser absorvido instantaneamente e posto no sangue. Porque é maravilhosa. É maravilhosa. Assim que temos que ser conscientes. Para ter êxito neste programa, não somente você, senão teus filhos, temos que ser muito organizados e específicos em nossa investigação. Por exemplo, este livro que tenho aqui, que é Green for Life, Verde pela Vida, um dos livros que temos de Vitória Botenko, fala especificamente do que eu estou falando. De muitas pessoas que começaram a comer comida crua, mas depois de um tempo começaram a ter e a demonstrar, de vários anos, começaram a ter e a demonstrar certas deficiências. E essas deficiências foram se agravando, sobretudo nos dentes. Nos dentes, na pele, por todos os lados, E começaram a investigar o que estava acontecendo, por que comendo frutas, comendo tudo cru, havia deficiências. Se tinham que voltar à comida cozida, já estavam desesperados e muitos crudivegetarianos começam a ter o mesmo problema quando não tem este conhecimento maravilhoso que vou te dar. E isto levou a experiências, estudos e provas e prática. E há muitas pessoas que vêm antes de nós, que realmente nos deram um conhecimento maravilhoso, por isso temos o privilégio de ensinar, e você tem o privilégio e está tendo o privilégio de aprender dos erros dos demais, e do conhecimento dos demais, e das investigações dos demais. E ainda por cima agora de uma maneira gratuita, e isso é dar para que também ensine aos demais, porque isto é realmente um conhecimento de vida, é vida o que está aprendendo. Então, temos que ser inteligentes em nossa alimentação. Esqueça-se de todos os conselhos que o mundo dá. Se podem misturar as frutas, as verduras, que não se podem misturar. Isso, lisa e simplesmente, são todas estupidezes de pessoas que não sabem o que falam. No momento em que alguém diz não se podem misturar as frutas e as verduras, tem a clara ideia de que não sabe nem sequer do que está falando. As frutas e as verduras e os vegetais, sim, se podem misturar. Há certas combinações que vão te produzir um pouco de mal-estar, que são um pouco de gases, porque o tempo de digestão poderia ser um pouquinho diferente. Mas isso você vai comprovar. Nada vai te acontecer por misturar certas verduras ou frutas, mas você, com tua experiência, vai se dar conta o que no teu organismo cai bem e o que não te cai bem ao combinar. Por exemplo, para fazer um molho pico de galo, se necessita tomate, que é uma fruta, se necessita cebola, que é o quê? Um tubérculo, e se necessita pimenta, que é a pimenta, que é outra fruta, e se necessita de coentro, que é um vegetal de folhas verdes. Aí tem os 3 tipos. E ainda por cima um chorinho de limão, que é outra fruta. Justamente nesta combinação tem frutas, tubérculos e vegetais de folha verde. Será que te faz mal comer um molho pico de galo? Mas é claro que não. Com essa só combinação te demonstrei que não preste atenção a ninguém que venha dizer-te como se devem comer as frutas e os vegetais. Porque aqui estamos para romper mitos. E sim, pode ser que em algumas combinações você não se sinta totalmente bem, mas isso é experiência pessoal. Experiência pessoal. Muito bem, deixando este ponto bem claro, que só tocarei depois ou não, não sei. O tema de hoje é justamente que temos que nutrir-nos do melhor como Deus nos deu, como o Criador nos deu para comer. E como sabemos? Como realmente sabemos quais são as porcentagens? Alguns dizem 40% disto, 40% do outro, 10 e 10.
E realmente, como fazem? Como fazem para dar esse tipo de porcentagem? Quem são? Que autoridade tem para dar essa porcentagem? Quando esses investigadores, como esta pessoa e muitas outras mais, esse é um livro dos quais posso te mostrar, começaram a investigar por que nos sentimos mal comendo tudo cru, o que devemos comer. Alguns começaram a comer cozido e se sentiram pior. Se sentiram pior, não era a solução comer cozido. O cozido não tem nada para te oferecer. Então, começaram a observar a natureza e observaram ao ser vivente mais parecido ao ser humano. E resultou que o ser vivente mais parecido ao ser humano é o chimpanzé, que tem o chimpanzé tem 99,4%. Vejam, 99,4% da mesma genética ou os mesmos genes que os seres humanos. 99,4% os mesmos genes que os seres humanos, mas não somente os mesmos genes, senão que na mesma ordem que o ser humano tem, na sequência da genética que tem o ser humano. Assim que começaram a estudar, porque é o mais parecido, até realmente as extremidades e tudo, temos muita similaridade. Se vocês observam os chimpanzés, até tem uma linguagem, entre eles se falam, se descobriram nas universidades que mantêm conversações entre eles, perguntam onde há comida, entre eles falando, tem uma linguagem de sinais entre eles, muito sofisticada. E quanto mais os estudam, mais ficam com a boca aberta com esse tipo de criatura inteligente que são. Tudo. Há algumas universidades que estão dizendo que são quase seres humanos, inferiores, mas são quase, porque têm um nível de inteligência, aprendem a linguagem dos surdos. Sabe o que é aprender a linguagem dos surdos? Eles aprendem e começam a interagir com os seres humanos. Há realmente estudos fantásticos dos chimpanzés, mas não é o tema de que quero te falar que tão fantásticos são os chimpanzés, senão que começaram a estudar o que comiam os chimpanzés quando estavam em seu habitat natural. Porque se são tão parecidos conosco, os órgãos, a genética, tão parecidos, vamos ver o que comem, porque quizá nos deem uma ideia do que deveríamos comer. Exato. E começaram a estudar e vejam, resultou nisto. Resultou que os chimpanzés... Vamos fazer aqui um quadrado, um círculo. Vamos fazer outro círculo aqui. E vamos fazer outro círculo aqui. Este não saiu muito redondo, vamos fazer outra vez. Vamos ver se sai bem este. Um pouco melhor. Um pontinho no centro aí. Ok. Neste vamos colocar aqui os chimpanzés aqui. Chimpanzés. Chimpanzés aqui. Espero que se escreva assim. Ok? Chimpanzés. Leva acento aqui. Muito bem. O que comiam os chimpanzés? Muito importante. A metade. Frutas. A metade era frutas do que comiam os chimpanzés. Vamos marcar bem. 50% frutas. Interessante. Esta pequena porcentagem, que é 9%, comiam ramas
algumas flores e também alguns pedacinhos de madeira, cascas de árvore, cascas suaves, né? Suaves da árvore. Barks é a casca da árvore, né? Como a casca da árvore. Isso seria mais ou menos 9%. Raminhas e cascas da árvore. 1 só por cento comiam de insetos. E muito ocasionalmente. Insetos, 1%. Mas 40% comiam de folhas verdes. Vamos marcar bem. Folhas verdes. 40% comiam de folhas verdes, os chimpanzés. Então, um que sai e que começa a comer tudo cru, geralmente come assim. Isto é fruta. Isso são vegetais. Vegetais. Isto são nozes e abacate e óleos. Nozes, abacate e óleo. Toda esta porcentagem aqui. E somente uma pequena porção de verdes. Uma pequena porção de verdes. Qual é esse verde? Ah, uma salada. E quiçá um suquinho verde, cada tanto. E se deram conta de que havia uma grande diferença com o que comiam os chimpanzés. A diferença onde estava? A diferença estava nas folhas verdes. A diferença estava nas folhas verdes, porque tomando em conta de que os pepinos, os tomates, a cebola, pepino, tomate e todo o tipo de pimentão são frutas. Isso vai nas frutas, assim que suco de pepino é suco de fruta. Suco de qualquer tipo de pimentão ou pimenta é suco de fruta. Também a abobrinha é uma fruta. As abóboras, ou como se chame, como queiram chamar, são frutas. A beterraba e tudo isso são raízes, ou seja, tubérculos. A cebola é um tubérculo. A batata, ou seja, o camote é um tubérculo. A cenoura, que justamente os que saem a comer cru tomam muito suco de cenoura, compram as sacolas enormes de cenoura, é um tubérculo, não é verde. Por isso, e aqui creio que isso é muito, muito grande, o que comiam é menor, todavia, a porcentagem de verde não é menor. Importa. Nós entendemos que comem a muito saladinha. Menos da metade do que se necessita. Exato. Muito menos que a metade. Então, isto começa a ter uma deficiência, porque com a prática e a observação se descobriu que nós necessitamos verde. Necessitamos que os carboidratos e as proteínas tiremos dos verdes e não das nozes e abacates e azeites. Essa não é nossa fonte de energia. Senão, os verdes têm que ser nossa fonte de energia. Isto sobrecarrega o fígado e começa todo o sistema a andar mal. É claro que esta alimentação é muito melhor que esta. Agora eu vou desenhar outra alimentação, que é a que tinha antes. Estes são os
carboidratos. Por exemplo, arroz, milho, batatas, tudo cozido, né? Batatas, macarrão, pão, todas as massas, tudo isto ocupava todo este espaço na dieta típica, regular. Todo esse espaço, e depois vinham alguns vegetais na saladinha, proteína animal ocupava. E quando eu falo de proteína animal, é leite, queijos, ovo, queijos e carne. Tudo isto, vejam o que ocupava. Tudo isto. Agora, quanto comiam de verde? O coentro. E o alface que ia no hambúrguer? Sim, que já não serve, porque essa é a típica dieta de qualquer homem que coma cozido. Tudo é carboidrato morto, em qualquer forma. Arroz, milho, batata, massa, pão, tortilha, o que seja, vem a proteína da carne, ovo, queijo, carne e do leite. E o que mais? Os vegetais, muito pouquinho, que são as frutas que comiam, e a pouquinha salada. E de verde, quase nada. Então, quando fazem o transpasso daqui a aqui, claro que se curam de câncer, se curam de diabetes, estão super contentes, rejuvenescem, mas assim e tudo, esta é uma dieta deficiente e não se pode manter por muito tempo. Então, o segredo para manter-se saudável é ter uma dieta de 40% de verdes. Esse é todo o segredo. O que acontece quando esse grupo de pessoas começa a comer mais verdes? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que não puderam chegar a 40%, porque comiam uma vasilha de salada e não entrava mais. Pegavam um alface, cortavam, colocavam um pedacinho de tomate e já não cabia mais. Não havia forma de colocar no estômago 40% de verde, porque literalmente não entrava o que tinham que comer. E não ficava espaço para comer o restante das outras coisas. Então se deram conta, e não somente o alface. O problema aqui não é o alface, senão há que comer, por exemplo, a selga, bem verde, a selga. Há que comer, como se chama isto, Les? A selga também, colorada. Há que comer, isto como se chama? Esta selga é típica na Argentina. Isto é couve? Esta também. Isso é couve, sim. Isso, não sei se há nos países sul-americanos, mas estas sim, estas são muito conhecidas. Isto... Então o tema é que se eu tenho que comer isto, por exemplo, aqui tenho mais ou menos meio pound, aqui terei um pouquinho, mais ou menos como 1 quilo aqui nestas duas. Como faço eu para comer isto? E que reste espaço para comer frutas e outras coisas. Como faço eu para colocar isto no estômago? Mas descobriram outra coisa? Que ainda isto, assim como vem, está deficiente em si mesmo, porque as terras estão deficientes. Então, o que tinha isto em 100 anos atrás, 200 anos atrás, 1000 anos atrás, nem se compara com isto. Isto está deficiente, está contaminado, de um solo mau, privado de minerais. Se descobriu que há milhares de vitaminas que nem se sabe para que serve, mas quando o solo não tem minerais, como vai tirar minerais e vitaminas às plantas? É literalmente impossível. E quando agregam porcarias para que cresçam, e os pesticidas e tudo que dão, realmente a nutrição que isto dá, que está vivo, ainda assim é pobre. Então, disseram como fazemos para lograr comer tudo isto. E se deram conta que a única forma é o que eu lhes disse,
ao princípio deste programa. Eu disse muito seriamente, os membros de La Verdade Eterna que não façam este programa de sucos, o que devem fazer é, na manhã, tomar 1 litro de suco verde ou smoothie verde, que quando saímos deste festival é algo melhor, porque se eu faço um smoothie, eu como também a fibra e necessito para limpar-me da fibra. Então, o que melhor que pegar isto, colocar num liquidificador e a outra coisa? Se descobriu que cada cápsula que você vê verde aqui está protegida fortemente. Se não crê em mim, passe a mão e não vai ficar verde. Pode romper isto e não te tinge de verde. Tem que fazer muitíssima força. Observe que você pode rasgar a folha, pode rasgar e não está saindo, gotejando o verde. Onde está o verde? Onde está? Pode romper, pode fazer assim e não sai o verde na mão. A menos que faça uma pressão tão grande que rompa a estrutura de celulose. Isto tem uma estrutura de celulose que é uma das mais fortes do mundo, que se estuda justamente para fazer estruturas de pontes e de uma quantidade de coisas. A estrutura que tem as plantas é maravilhosa para que se mantenha ereta, sendo tão fininha, e cuidar de seu conteúdo, que é a clorofila. Porque não anda perdendo a clorofila? Claro que não. Então, se descobriu que se eu mastigo a comida assim apenas e engulo, nem sequer assim posso aproveitar a clorofila. A clorofila tenho que liberá-la da celulose que a protege. Como faço isso? A melhor forma é liquidificando, batendo no liquidificador. E os liquidificadores comuns não podem nem sequer obter toda a porcentagem. Os liquidificadores de alta velocidade são os únicos capazes de romper em nível celular e liberar a clorofila. Por que te digo isso? Porque você não tem por aí nem dinheiro para comprar um liquidificador do que eu estou te falando, um liquidificador de $500. Como fará para comprar? Volto ao mesmo. Sempre investimos no material, mas não em nossa saúde. E chegou o momento de começar a investir no que realmente conta, que é a nossa saúde. E com teu liquidificador comum, pode fazê-lo. Então, o que há que fazer? Um liquado de folhas verdes. Quando você faz isto, quando você faz um batido de folhas verdes e abre o liquidificador, o cheiro que tem é realmente fortíssimo, porque aí está cheirando a clorofila que acaba de ser liberada. Por isso, assim, não cheira nada. Não. Veja, assim não tem aroma de nada. Eu coloco isso no liquidificador e bato com água, abre o liquidificador, que aroma tem, sim, Leslie? Sai o aroma. É um cheiro que não quer nem sequer tomar. Bom, ou te apetece que eu bata tudo isso e te dê? Não, não te apetece. Então, o que tem que fazer? Misturá-lo com banana, misturar com manga, misturar com morangos, misturar com qualquer fruta cremosa e vai todo o gosto. Com o que seja. E vai ver que pode começar com uns 25, 30, 40% de folhas verdes e 60% de frutas. E quando o teu corpo comece a se acostumar com isso e comece a agregar mais disso, até que chegue a uns 75% de verde e 25% de fruta. Mas você vai se acostumar e justamente é o que necessitamos tomar. E não estou falando de suco, estou falando de batidos. Pode ser batido ou suco, não? Suco também, mas estamos falando que depois do festival é melhor comer a fibra. Claro. É melhor comer a fibra. Então, mas a fibra também se pode comer depois ao meio-dia ou à tarde. Sim. Também. Totalmente. Se você quer tomar em suco, tome em suco. Se quer tomar batido, tome batido. Eu agora, a partir do festival, recomendo os batidos, como você viu, esse que eu fiz. E como justamente viu os que não fariam o festival, eu pedi que comecem a tomar sucos verdes. Vejam o que acontece quando alguém começa a tomar apenas isso. Melhora a saúde de imediato. Melhora a força e a resistência. A recuperação se faz mais rápida em qualquer enfermidade. Se é menos propenso a cair em
gostos. Se você tem clorofila, se você tem desejos, se você tem a clorofila suficiente clorofila, não cairá, eu quero comer esse pãozinho, ou quero comer esse pão doce, ou quero comer essa pizza, ou quero comer este arroz. Se você tem isto no sangue, no estômago, vão embora os desejos completamente. Os que fumam, comecem a tomar isto e verão que vai lhes dar nojo fumar. Os que tomam álcool, comecem a tomar isto e não vão querer beber. É tão simples como isso. Os que se drogam, tomem isto e não vão querer usar drogas, porque isto te desintoxica e te acalma as ansiedades do corpo. É incrível, os que tomam café, pessoas que tomam café, e há tanta evidência e tantos testemunhos, pessoas que nem sequer queriam deixar de tomar café e começaram a tomar os liquados pela manhã, cada manhã, e em menos de 2 semanas não podiam tragar a xícara de café. Não lhes apetecia e diziam, não, já não necessito. Eu gostava, obrigado pelo teu serviço. Agora deixam de tomar isto e voltam imediatamente ao café. Por quê? Porque na natureza estamos aprendendo que este exemplo que o Criador deixou é o exemplo que devemos seguir. Verdes, comer verdes pela manhã. Um liquado assim de verdes. Quanto verde? Mínimo 1 libra por pessoa, 500 gramas, e daí a 2 libras, que seria o ideal, 1 quilo. Eu, quando digo isso, as pessoas se assustam e dizem, não, como? De onde vou tirar dinheiro para mínimo meio quilo por pessoa diário de folhas verdes? E o ideal seria 2 libras, que é 1 quilo. 2 libras, que é 1 quilo. Obviamente que parte disto vai comer nas saladas. Agora, não queira fazer todos os dias a selga e viver somente de acelga, porque isto também traz suas deficiências. Tem que ir variando: acelga, alface, espinafre, todo o verde que encontre, porque cada verde é maravilhoso em si mesmo, mas é danino se abusa desse mesmo verde dia após dia, após dia, após dia, o mesmo, porque para isso o Criador fez uma variedade, para que nós comamos uma variedade. E isto é tão maravilhoso, que nas estatísticas, que não tenho tempo de ler nem a história, mas é maravilhoso o que aprendi neste tempo desde 2009. Se você pergunta uma comida preferida a uma pessoa que come regular, como você comia antes, vai te dizer claramente qual é a sua comida preferida. Sem duvidar, vai te dizer, eu gosto disto, disto e disto. Mas se você pergunta a uma pessoa que come cru e que come o suficiente verde e pergunta qual é a tua comida preferida, vai te dizer, não sei porque eu gosto de tudo, e virar a cabeça qualquer comida. E mais, a preferência vai variando de uma semana a outra semana, porque a preferência está relacionada ao que o corpo necessita. É incrível. Vai embora a comida preferida, começa o corpo a tomar controle da necessidade e não da tua programação, da programação que você impõe. Então, o que vai te apetecer é o preferido. Esta semana tenho vontade de comer salada, é minha comida preferida. E na semana seguinte pergunta, não sei, a fruta é minha comida preferida, a banana. E na semana seguinte pergunta, não sei, eu estou comendo maçã porque a sinto deliciosa e necessito de maçã. E assim vai variando a preferência, algo que nunca acontece aqui. Na comida morta, na comida cozida, você sempre tem alguma preferência. E mais, voltam a mesma comida uma e outra vez. Exato. Sempre um carboidrato vazio. Por isso te digo que é tão impressionante, Leslie, o que se começa a aprender com tudo que vai estudando, e temos realmente a bênção de poder compartilhar isso, porque é maravilhoso. Então, o que é que temos que... Vejam, tomar isto aumenta a energia, tira a depressão, te baixa o nível de açúcar e te mantém estável durante todo o dia, te regula os movimentos intestinais, te cura a caspa, a insônia, os ataques de asma vão por completo. Os sintomas que tem as mulheres, esses sintomas de síndrome pré-menstrual, se vão ou se aliviam quase por completo. As unhas ficam mais fortes, se aclara a pele, a via sexual melhora.
Não te dá mais desejos por chá ou café e começa a perder quilos. O que mais? Mas algo muito importante, te alcaliniza. Isto te alcaliniza de uma forma incrível. Rejuvenesce, ameniza o grisalho. Se estudou também, mas é claro, se estudou também que os chimpanzés, quando se levantam, o que é o primeiro que comem? Verdes, folhas verdes. Folhas verdes. Não vão buscar as frutas, vão buscar as folhas verdes. E comem alguma fruta aqui, outra ali. Misturam tudo com as folhas verdes. Por isso, quando vem dizer não misturem, isso é ignorância pura, ignorância completa. Então, quero que fique bem claro, as folhas verdes são isto. É o coentro, é a salsinha, é tudo o que tem a folha verde. Os pepinos não são folhas verdes, não entram. Os pimentões, ainda que sejam verdes, não são verdes, não entra. Entra o salsão, entra as folhas que tenham folhas verdes. É fundamental para manter-se nesta dieta maravilhosa que nos deu o Criador, tem que reconhecer teu vício e, segundo passo, pela manhã, injetar-se uma transfusão de clorofila, que é folhas verdes. Se você não faz isso, não triunfará neste tipo de comida. Se você faz isso, quase que tem um triunfo assegurado. Tua nutrição estará completa. Tua ansiedade por comer o cozido vai embora. Se você não come isto, terá ansiedade. Se você toma isto, não terá ansiedade, porque terá tudo sob seu controle. Porque é justamente o que necessitamos. Bom, hoje não queria fazer o tema muito comprido. Queria somente recordar-te de que estamos em um plano para entrar a uma alimentação nova, a um lugar onde você jamais esteve e necessita de uma guia específica para teu triunfo. E para isso estamos aqui, para te guiar passo a passo. Te prometemos desde o dia 0. E estamos no dia 53 e até este próprio dia, jamais te abandonamos e temos te dado toda a informação que você necessita. E a melhor do mundo. É a melhor informação. Não há mais nem melhor informação que a que te demos. É realmente algo maravilhoso, é um privilégio escutar o que você está escutando. E é um ponto último que quero tocar. Poderia haver pessoas que digam, devemos fazer comidas que nós não podemos conseguir. Cogumelos. Uma quantidade de produtos que para nós é impossível comprar, porque ou não há no mercado, ou custa um valor astronômico que não poderíamos comprar. Como podemos seguir com a comida que não temos o que você está mostrando? Bom, a vantagem que nós temos é que vivemos nos Estados Unidos da América do Norte, que é a maior nação e importante e abençoada por Deus de todo o mundo. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, esta alimentação você pode ter em teu lugar, em teu lar, porque vai comprar o que você possa obter. Você tem que usar o teu engenho para obter o que possa obter e fazer o melhor com o material disponível. Você tem frutas? Com certeza. Tem verduras também. Com isso é o suficiente. Verde tem, é o suficiente. E daí adiante começará a inovar e provar muitas outras verduras que estavam aí, mas você nunca comprou. E procurar também. A procurar, a buscar, como seja. Fale com o vendedor o que pode te trazer ao lugar onde vendem. Exatamente. E também averigue em mercados maiores, pessoas que vendam por maior, ou essas questões, mas busque, sempre se abrem as possibilidades. E é impressionante quando nós nos propomos algo na mente, parece que trouxeram à tua casa, mas você tem que se propor, como fez Moisés. São decisões. Disse, temos que passar, colocou o pé na água e passou. E apenas aí se abriu o Mar Vermelho. Então, mas você tem que se propor. Quem está dizendo são duas pessoas que as coisas que sempre propuseram conseguiram com apenas propor-se. Para ver essas maravilhas que estamos te dizendo, você tem que propor na mente. E ir buscar. Ir buscar.
e nisso não podemos te ajudar. A fé não é algo que se possa transferir. Não se pode transferir. Isso tem que você ter dentro e, se não tem, saber que pode desenvolver. Mas tem que desenvolver você. Quando algo você propõe, simplesmente vá e busque, fale com teu verdureiro e vai ver como realmente te chegam as coisas. E se não chegam, você fará todo o possível, porque será o primeiro que começa a gritar: tragam-me mais do que necessito. Exato. E sempre haverá um apoio, sempre haverá alguém que te escute, sempre atrairá a atenção. E teu propósito, teu desejo vai ver feito realidade. Sempre você poderá substituir as coisas que não tem, mas é com vontade. Isso também. Se você não tem as coisas que há aqui, busque nas coisas que você tem em tua localidade, em tua cidade, e substitui-as. Invente. A questão é deixar de ser o nacionalista que era e deixar de comer o arrozinho, deixar de comer o macarrão ou deixar de comer a empanadinha que tanto me ensinaram. Basta. Não, você não é mais nacionalista. Exato. Vai agora comer o que te faz bem. E o que tenha disponível em seu lugar. Exato, em todos os lugares é diferente. Nós mostramos uma ampla gama porque é para todos. Há uma quantidade de coisas que nós não temos e que em muitos lugares há. Isso também acontece conosco, que às vezes vemos frutas ou coisas em outros lugares e dizemos: ai, se tivesse aqui. Há muitas coisas que nós compramos em pouca quantidade somente para mostrar para aqueles que sim podem conseguir. Isso é o importante, nós temos que mostrar tudo para que cada um possa... Que você escolha. Exato, que possa fazer de acordo com suas possibilidades financeiras e de onde vive. Mas consideramos que onde vive, na América Latina, há hortifrutis e você pode comer o verde e pode comer fruta. E antes de terminar esse tema, quero terminar com isto. De 1 a 2, na realidade, há que apontar 2 libras de verde. E de 1 a 2, apontar a 2 libras de frutas por dia. Assim que o ideal seria que coma, isto seria o ideal, que coma 2 libras de folhas verdes por dia e 2 libras de frutas por dia, frutas frescas. Isso seria uma comida, nutrição ideal. E com um pouco de nozes, sementes e azeites, óleos. Inclui o abacate, que é rico, inclui o abacate, inclui o trigo germinado, inclui tudo isso. Os germinados de folhas verdes, os que germinam, que são bem brotos, entram em folhas verdes. Se são simplesmente germinados, não entram nas folhas verdes, porque não chegam a ter clorofila. Assim que você já tem que começar a entender todos esses termos. Entrariam onde? Nos vegetais? Não. Bom, sim, entraria nos vegetais. Bom, porque sim, entraria nos vegetais. Deveríamos comer uma boa Entrariam porção. Nos vegetais. Claro, porque isso vai na salada e aí vai tudo misturado. Já sabe que você pode misturar tudo. Se é algo que teu organismo não gostou da mistura, isso vai começar o teu corpo com intuição a entender. Mas não há regras fixas, não há regras. Na realidade, há algumas regras que são os tipos de fibras, que não faz falta que te explique. Fibras solúveis em água e as que não são solúveis em água. Mas assim é tudo, frutas, assim é tudo, as frutas vêm com as 2 fibras, mas quando você liquidifica o verde com as frutas que têm diferentes fibras, realmente rompe todas as células e isso se digere rapidamente. O que acontece é que, na realidade, as próprias frutas trazem os 2 tipos de fibras. Então, é tudo um mau entendimento, as pessoas opinam porque não sabem, mas, na realidade, é tudo prova, há que provar.
Isto já sabe que podem misturar com as frutas, tranquilamente, com as frutas. E deixar os óleos, as nozes, os abacates como mínimo e comer muitos vegetais e muitas frutas. Se você faz isso e tua alimentação é simples, como estamos te mostrando, a base são as saladas. Não tem que ter medo, não tem que sair e começar a fazer comidas gourmet. Isso é para ocasiões especiais que vai se fazendo. Mas a base, como saímos, são saladas. E são smoothies, ou seja, batidos. E também sucos, se quiserem. Mas agora temos que aproveitar a fibra e vamos fazer batidos permanentemente. De manhã, batido. Já tem coberto o desjejum. Um bom batido, 1 litro, 1,5 litro de um smoothie, de um batido bem espesso, aí já tem um desjejum genial. Ficou com fome? Coma uma fruta. Um desjejum genial. Ao meio-dia, coma uma boa salada e uma boa porção de frutas. E à noite, à noite, nada. Tome um suco. À noite, nada. Outra coisa que se observou dos chimpanzés é que eles, quando cai a tarde, já não comem mais. Levantam muito cedo, começam a comer, comem várias vezes durante o dia, mas já quando cai a tarde, já não comem mais. E isso chamou a atenção dos que comiam e estavam investigando e se deram conta que quando eles deixavam de comer por volta das 6 da tarde e não comiam mais, realmente se sentiam muito vigorizados e muito melhor. É o que nós viemos dizendo, que não há que comer de noite. Há que ter uma boa comida, o jantar máximo às 6 da tarde, 7 máximo, e já quando vai se deitar tem que ter o estômago vazio, para que possa realmente fazer um processo de limpeza, que é o que o corpo faz quando está dormindo. Mas se você tem comida no estômago, não pode fazer o processo de limpeza e não pode limpar-se das toxinas. A desintoxicação o corpo faz durante a noite, mas necessita de dormir com o estômago vazio, como fazem os chimpanzés. Assim que a natureza nos ensina como deveríamos comer. O que te parece, Leslie? Amanhã vamos continuar com outra faceta mais das coisas que pode implementar para que não caia outra vez na armadilha das comidas cozidas, para romper o vício. Assim que já tem 2 pontos que são dos mais importantes: reconhecer e o verde, suficiente verde e as frutas nessa quantidade. Esta é a nossa dieta ideal, a mesma dieta que a dos chimpanzés, substituindo um pouco mais com sementes, um pouquinho mais com sementes e, é claro, deixando de fora os insetos, não? Muito bem, isso é tudo por hoje. Nos vemos no dia 54. Uau! Não se esqueça de tomar o suco de maçã. Lembre-se de nutrir-se bem. Lembre-se de tomar água para chegar no sábado bem hidratado. Recorde-se que não estaremos tomando água. Todos passaremos fome. Assim que coma bem. Ou seja, nutra-se bem com os sucos. Mas, bom, vai passar fome de todo jeito. Vai passar fome igual, mas nutra-se bem. Desta vez, no sábado, vou tomar muitos sucos verdes. Porque o verde, sim, é como que mantém um pouco mais a energia. Não quero frutas. As frutas vão embora mais rápido. Neste sábado vou pedir sucos verdes, quero. E o último que tome será bem verde. O que te parece, Leslie? Por experiência, vamos dizendo assim, que bom. Isso é tudo por hoje. Nos encontramos no dia de amanhã, no dia 54. Até amanhã. Até amanhã, com muitos vegetais. Até amanhã.